Hoje nós vamos falar sobre uma medida de tendência central chamada moda e mediana, né? Serão duas. E o que significa moda e o que significa mediana, né? Então, a moda é fácil de saber, né? Moda, quando se pensa em algo que está na moda, são coisas que são mais usadas, né? Aquela camisa da moda, aquela roupa da moda, todo mundo tem a tendência, né, de vestir aquela camisa da moda. Então, quando você pensa em moda, você é uma coisa que está em evidência, né, que mais aparece, tá? Então, quando a gente pensa no conceito de moda e matemática, não vai ser muito diferente disso não, tá? Como é que vai ficar? A moda é a medida de tendência central que consiste num valor observado com mais frequência em um conjunto de dados. Por exemplo, digamos que o Palmeiras, em determinado torneio de futebol, fez em 10 partidas a seguinte quantidade de gols, né? Nossa, fez gol pra caramba, 55, 44, 22, 11, 33, 77, 11, 11, 22, né? Só que ele já, né, foi o ataque mais brabo do campeonato. Mas enfim, né? Aqui, repare que tem os valores em vermelho, esses valores são os que mais aparecem no meio de todos esses valores aqui. Então, essa aparição, né, maior quantidade, aqui, esse valor que aparece com mais frequência, ele vai ser chamado de moda, tá? Então, isso é moda. Moda é quando eu tenho uma certa medida, né, uma certa observação, um valor que mais vai aparecer, esse vai ser chamado de moda, tá? Existem casos de haver mais de uma moda, existem casos de não haver moda e existem casos de haver somente uma moda, tá? Então, por exemplo, imagine a seguinte situação: tem aqui a idade, né, de pessoas: 15, 20, 32, 13, 5, 43 e 90. Note que aqui não há nada, nenhum número se repete. Então, nesse caso, como não houve repetição, não há moda, a gente chama isso de amodal, né? Um conjunto de dados que não apresenta moda, dizemos que é amodal, dessa forma aqui, ó, amodal. Ele não tem moda. E, se for o caso, que também às vezes acontece, tá, gente? Quando só tem só um, como foi esse caso aqui de cima, a gente chama de unimodal, né? Só tem uma moda, único, né? Unimodal. Não precisa falar unimodal, mas só tem uma moda. Mas quando existe mais de uma moda, ou seja, quando tem dois valores que aparecem mais frequentemente, a gente dá o nome, né, com os prefixos bi, tri, tetra, né, penta, mas acho que tem tetrimodal, acho que vai. Passou disso, é difícil aparecer, tá? Então, o que acontece? Quando eles têm mais de uma moda, a gente chama de bimodal, tá? E quando são três modas, trimodal, certo? Quatro modas, tetramodal, mas aí eu acho que já entra polimodal, não sei dizer ao certo. Mas até trimodal a gente encontra, tá? Isso é a moda, é sempre o valor que mais aparece, ok? E o outro camarada que nós vamos falar é a mediana. A mediana nós temos que tomar um pequeno cuidado com ela, tá? O que acontece? A mediana, ele é o termo central, tá? Ele é o termo do meio. E ele vai aparecer principalmente quando for a quantidade de termos for ímpar. Quando ela for par, vai ser outra situação. Mas a mediana é a medida de tendência central que indica exatamente o valor central do conjunto de dados organizados em ordem crescente ou decrescente. Por exemplo, vamos considerar que um aluno tirou as seguintes notas de 5 provas de uma determinada matéria: 5, 8, 7, 4 e 8, certo? Para a gente determinar a mediana disso, primeiro devemos colocar as 5 notas em ordem crescente. Então, para fazer mediana, obrigatoriamente tem que ter ordem crescente ou decrescente. Então, trabalho com crescente que é mais fácil. E o que acontece? Quando eu organizo
em ordem crescente, ó, 5, 4, 5, 7, 8 e 8, né? A mediana ela vai aparecer como valor central. Repare que quando eu destaco o 7 aqui, sobram dois elementos para a esquerda e dois elementos para a direita. Ou seja, esse valor é o meu valor central, o meu valor da minha mediana. Ou seja, a mediana não é 77, é 7. Tá? Porque ele é o termo do meio, exatamente no meio que divide ambos os lados em partes iguais. Isso eu chamo de mediana. Mas alguém pode perguntar se ao invés de 5 fossem 6 termos, né? Eu botei aqui um exemplo aqui, onde nós encontramos 6 termos. Eu acrescentei o 2 aqui. Tá? Então, como que eu vou achar a mediana? Né? Aqui já não é tão rápido assim, mas não é difícil. Tá? Como é que eu faço para achar a mediana nesse caso? Primeiramente, como de costume, eu tenho que colocar em ordem crescente os termos. Então aqui está embolado. Eu vou pegar e vou colocar em ordem crescente. Ó, 2, 4, 5, 7, 8, 8. Repare que agora, se eu escolher um termo central, por exemplo, como se fosse o 5, né, ele não divide quantidade igual. Aqui sobra 3 e aqui sobra 2. Se eu escolher de novo 7 como termo central, aqui também fica dividido de forma diferente. Ó, 2 e 3. Né? Então, nesse caso, quando o número de valores, né, for par, eu vou ter que pegar dois termos centrais. Dois termos centrais. Quem são esses dois termos centrais? No caso aqui, ó, se eu pegar o 5 e o 7, olha o que acontece. Sobram 2 para um lado e 2 para o outro. Logo, aí sim eu tenho um bloco que vai ser o termo central. Só que, para eu achar a mediana, ainda falta um outro passo. Quando o número for ímpar de termos, eu vou ter que fazer o quê? A média entre esses dois termos centrais. E a média a gente já viu como é que funciona. Né? Como eu tenho dois termos, eu vou somar um pelo outro. São 2. Vou botar o 2 aqui embaixo. E vou somar e vou dividir. 5 com mais 7, 12. Dividido para 2, 6. Então, nesse caso aqui, a minha mediana vai ser quanto? Vai ser 6. Tá? Então, atenção quando acontecer essa situação da mediana, do cálculo da mediana, houver quantidade de termos pares. Você vai ter que somar os dois termos centrais e dividir. Ok? Então, muita atenção nisso aí. Agora, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui dadas amostras 1, 1, 4, 5, 2, 1, 6, 4 e 2 de novo. Determine a moda, média e mediana. Então, esse aqui vai ser um conjunto dos três. Tá? Então, vou começar pelos que exigem menos cálculos. Primeiro, eu vou começar pela moda. A moda eu vou chamar de MO. Tá? Vou olhar aqui e vou ver o termo que mais aparece. Ó. O 1, ele aparece uma, duas, 3 vezes. Por enquanto ele está ganhando. O 4 aparece uma vez só, o 5 uma vez só. O 4 aparece 2 vezes, né? O 6 uma vez, o 2 2 vezes. Então quem ganhou foi o 1. Então minha moda aqui vai ser 3, ó. Vai ser o 1 que aparece 3 vezes, ok? Agora a mediana. A mediana eu tenho que colocar isso em ordem crescente. Pode ver que está um pouco embolado, mas eu vou colocar primeiro em ordem crescente. Vamos calcular aqui a mediana. Vou chamar de mediana. Tá? ME, tá? Ou mediana. Bom, vamos botar aqui em ordem crescente primeiro. Ó. 1, 1, 1. Acabei com os 1 daqui. Tem 2 aí? Tem, ó. 2 e 2. 2 e 2. Acabei com eles também. Próximo. 3 não tem. 4 e 4. Acabei com meus 4 aqui. Depois vem 5 e 6. 5 e 6. Vamos ver quantos termos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, quantidade de termos ímpares
Então fica mais fácil de eu achar. Bom, são 9. Então, qual é o número par mais próximo de 9? Olha só a raciocínio que eu vou fazer. 8. 8 dividido para 2, 4. Então, vou chegar aqui, ó, vou contar 1, 2, 3, 4. Próximo termo, eu vou marcar ele. Vou ver se ele divide exatamente na metade. Ó, sobrou 4 para um lado e 4 para o outro. Então, a minha mediana, de fato, vai ser o número 2, porque é o termo que em ordem crescente ou em ordem decrescente vai dividir a minha quantidade de dados exatamente no meio, tá? Não é o valor, é o termo, tá bom? Então, vamos agora calcular a média. Média foi a situação da aula anterior. Para calcular a média, MA, média aritmética, o que nós fazemos? Somamos todos os valores e dividimos pela quantidade, né? Então, vou somar aqui, ó, 1, mais, não precisa ser em ordem crescente, tá? Mais 1, mais o 4, mais o 5, mais o 2, mais o 1, mais o 6, mais o 4, mais o 2. Tudo isso sobre quantos termos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 termos. Vamos somar isso aqui, ó. Somar for mais fácil, né? 6 com 4 são 10, né? 10 com 4, 14, com mais 1, 15, com mais 5, 20, certo? 20 mais 2, 22, 24, 25, 26. Então, ficou 26 dividido para 9. Gente, 26 dividido para 9, já sabemos que não vai ser um número inteiro, né? Então vai ser um número decimal, vai ser um número com vírgula. Vai dar 2,8 com a dízima periódica de 8. Então vou botar só duas casas decimais, tá bom? Então a minha média aritmética vai ser 2,88, ok? Então é isso, bem fácil, bem tranquilo, bem de boas, tá? Usei as três coisas de uma vez só em uma questão, valeu?